uma semana que começa com muito trabalho no sul do estado, onde pelo menos 20 cidades foram atingidas por chuva e por vento. Uma morte foi confirmada de uma criança de 7 aninhos de idade atingida por uma árvore. Outras 2 pessoas estão nesse momento desaparecidas e por isso a gente começa essa edição do Bom Dia Santa Catarina no primeiro da semana, nesse comecinho de segunda-feira, indo direto ao vivo para o sul do estado. A repórter Denise de Medeiros já está em Criciúma e conta pra gente como é que tá nesse momento a situação, né, Denise? Bom dia para você. Bom dia, Mariana, Faraco, bom dia a todos. Nesse momento, se a gente comparar com o tempo que fez ontem, a situação até que está tranquila, viu? Sopra um ventinho ainda, mas nada comparado ao que foi ontem no fim da tarde, aquele temporal todo que atingiu aqui todas as cidades aqui do sul do estado. Começou com um vento forte no fim da tarde e em seguida veio uma chuva que também, olha, a gente tem imagens aí do vendaval, né, que deu em Criciúma, em Araranguá, em quase todas as cidades aqui do sul do estado. Foi bastante vento, provocou destelhamentos, enfim, casas inteiras ficaram destelhadas. Foi bem complicada a situação. E depois veio a chuva forte, então, deixou ruas alagadas aqui em Criciúma, várias avenidas, a Avenida Centenário ficou alagada e outras ruas também, como a gente pode ver aí nas imagens que a gente tem rodando aí no ar. São imagens da cidade de Criciúma, como ela ficou ontem, depois de poucos minutos de temporal, viu? Foram poucos minutos, mas foi o suficiente para que alagasse muitas ruas aqui. Aqui em Criciúma a situação de destelhamentos não foi tão grave, tem alguns registros sim, mas foram poucas casas, não foram muitas não. Agora teve uma situação grave também, aliás, não foi grave, mas foi assustadora, que foi em 2 praias aqui da região sul do estado. Em Balneário Rincão, como a gente pode ver nas imagens aí, em Balneário Rincão, uma onda gigante atingiu a praia e tinha muitas pessoas aproveitando porque o dia estava realmente muito quente ontem. Os termômetros de rua marcavam 38 graus, realmente muito calor. Então muita gente foi para a praia aproveitar e acabou surpreendida por uma onda gigante no Balneário Rincão e também em Morro dos Conventos, que fica em Araranguá. Em Morro dos Conventos, vários carros chegaram a ficar submersos. Como a gente pode ver aí nas imagens, tem gente tentando tirar o carro de dentro da água. Então foi bem complicado mesmo. Agora, a cidade mais atingida mesmo aqui do sul do estado foi a cidade de Tubarão. Lá, a maioria das casas, a maior parte das casas ainda está sem energia elétrica até hoje. Inclusive o centro da cidade está tudo às escuras. A gente tem algumas imagens aí também. Agora, imagens da BR-101. A BR-101 também, quem estava na estrada pegou uma situação muito complicada. Na ponte de Laguna, teve uma carreta que chegou a tombar por causa do vento. Ventos muito fortes, de quase 100 km por hora. Então essa carreta tombou na estrada, né? Ela está lá ainda, inclusive a previsão da Polícia Rodoviária Federal é de retirar essa carreta hoje, mas uma pista ainda está interditada. Então quem for pegar a BR-101 vai se deparar aí com essa situação na ponte de Laguna de uma pista, está em meia pista, aliás, né? No sentido que vai de Porto Alegre para Florianópolis. Agora, como eu havia dito antes, a situação mais complicada mesmo de casas, de estelhamentos e tudo mais aconteceu na cidade de Tubarão. Lá está todo mundo às escuras ainda, está bem complicada a situação e ainda não dá nem para saber direito o tamanho dos estragos. Porque aconteceu ontem no fim da tarde, né? A Defesa Civil chegou na cidade já à noite. Olha, a gente vê imagens aí, um posto de combustíveis onde foi arrancado aí toda a cobertura do posto. Isso aconteceu em vários estabelecimentos comerciais, árvores, né? Na beira-rio, quem conhece Tubarão sabe que a cidade é cortada por um rio, então nessa beira-rio é cheio de árvores e muitas árvores foram derrubadas. Inclusive, aconteceu uma tragédia lá também, que foi uma criança de 7 anos de idade que estava dentro do carro com o pai, né? E 2 árvores caíram em cima desse carro e essa criança, então, uma menina, acabou morrendo. A Defesa Civil ainda está fazendo os levantamentos lá na cidade para saber o tamanho desses estragos, mas pelas imagens que a gente vê já dá para saber que os moradores vão ter muito trabalho aí durante toda a semana, né? Inclusive a Defesa Civil pede que os moradores não subam em telhados, né? Esse tipo de coisa, porque costumam acontecer mais tragédias depois da tragédia, então, depois do temporal. Então fica aí o aviso da Defesa Civil para que ninguém
ninguém fique se arriscando muito no momento de fazer os reparos. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Ainda hoje aqui no Bom Dia Santa Catarina a gente fala mais sobre todo esse temporal, os estragos, né, aqui no sul do estado. É com vocês. Pois é, a gente vai conversar bastante, né, Denise? Denise está entrando ao vivo, nós estamos abrindo o jornal hoje, começando a semana justamente com essa notícia que é triste para muita gente, né? Para outras pessoas apenas o susto, a questão dos alagamentos, 20 municípios aproximadamente atingidos, e para outras pessoas ainda a situação ainda mais séria, né? Tenho familiares em Tubarão, a gente entrou em contato ontem à noite, realmente a situação lá é bem complicada, viu, Denise? Faltava luz até a noite de ontem, a gente apurou essas informações hoje pela manhã, muitas casas ainda seguem sem luz e como você disse há pouco, né, tem a situação envolvendo uma criança que morreu, estava dentro de um carro, foi atingida por uma árvore, tem gente desaparecida e a gente vai acompanhando isso de perto, né, Mariana? Inclusive, né, Denise, a gente recebeu muitos vídeos pelo nosso WhatsApp também, eu acho que a sensação, eu gostaria até que você comentasse, assim, eu acho que as pessoas deviam estar realmente muito assustadas, né, desde o fim da tarde, inclusive entrando noite adentro, preocupadas, se podia acontecer de novo, se não podia, né? As pessoas gravaram muitas coisas, né? Água invadindo locais. Então, assim, não sei se você acompanhou mais de perto alguma coisa que possa nos trazer essa sensação dos moradores aí da região. Realmente, Mariana, olha, acompanhei sim, durante todo o dia eu estava aí sem o meu celular, acabei ficando sem ele durante todo o dia, mas no fim da tarde, para você ter uma ideia, quando eu liguei, né, o meu celular, eu que moro aqui no sul do estado, moro na cidade de Cocal do Sul, que fica aqui do ladinho de Criciúma, quando eu liguei o celular tinha mais de 1000 mensagens, né, e quando eu abri eram vídeos e mais vídeos, a minha mãe mora em Tubarão, então eu fiquei muito preocupada também, ainda bem que o celular dela estava pegando na hora, ela conseguiu me ligar e a gente conseguiu conversar, mas muitas pessoas nos grupos mesmo, né? Ah, você sabe da situação de Braço do Norte, você sabe da situação das outras cidades lá do Vale do Braço do Norte, de Araranguá, enfim, realmente todo mundo muito preocupado, porque aqui em Criciúma, né, e em Cocal do Sul, que é onde eu moro aqui nessa região aqui próximo, foi muito vento mesmo, né, de assustada, a gente vê as árvores aí envergando mesmo, né, tava bem ruim essa situação, uma situação de insegurança, porque a gente não sabe o que pode acontecer num momento desse, né? O que pode ser arrastado pelo vento e, enfim, as pessoas dizendo que arrastou as antenas, né? Aquelas antenas de TV, parecia papelão voando pelos ares, quase atingindo carros. E, olha, uma situação realmente bem complicada e que a gente só vai ter noção mesmo de tudo hoje durante o dia, né? Porque ontem foi bastante no fim da tarde, assim, então logo anoiteceu e o pessoal ainda postando vídeos e tal, mas a gente ainda não tinha uma noção exata, né, do que aconteceu. Então hoje, durante o dia, que a gente vai realmente ver esse cenário aí, né, que é um cenário bem triste, bem complicado mesmo. Inclusive a gente volta com vocês. Denise, inclusive a gente está revendo as imagens, né? Porque realmente são imagens que impressionam, né? É a cidade de Tubarão, que aparece no vídeo, o rio que corta a cidade, um rio bastante conhecido, né? A gente acompanha, inclusive, parte de um poço de combustível na parte superior, o teto, né? Popularmente chamado ali, aquela parte superior, completamente distorcida. Agora já a ponte de Laguna, uma carreta tombada. A gente está revendo essas imagens justamente para que a gente possa, e você aí de casa também, ter uma noção, ou pelo menos próximo disso, que de fato aconteceu. Muito vento, muita chuva, né? Agora já na praia, Balneário Rincão, enfim, Morro dos Conventos e por aí vai. Denise, obrigada pelas informações. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E o Leandro Puchalski também vai estar aqui com a gente para trazer essas informações, né, desse chamado tsunami meteorológico, né, que é essa questão da onda que acabou invadindo a praia e arrastando os carros. Obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Até para que a gente possa falar direitinho, né, Mariana, aqui com o especialista que é o Leandro, que é um meteorologista, para saber que fenômeno foi esse, né? Já há uma confirmação de um tsunami meteorológico. Ah, mas por aqui a gente ouve muito noticiário, né, internacional, lá na Ásia e por aí vai. Não, realmente acontece também, não é a primeira vez, né, com menos intensidade que já aconteceu em outros locais do mundo, mas realmente impressiona e chama bastante atenção. Já já o Leandro vai conversar com a gente sobre isso, explicar direitinho.